pequeno currículozinho assim, meu, né, que diz muito sobre mim também, né, que é publicitário, atleticano, fã de Racionais, MC, Caetano e apaixonado por arte e cultura. Isso diz muito sobre mim também, né, pela minha trajetória. Então, isso me resume ao longo da minha trajetória e me traz aonde eu estou hoje, né? Eu estou na área de comunicação desde 2009 e desde 2010 eu atuo na comunicação do terceiro setor. Hoje eu estou coordenador de comunicação no Sistema Divina Providência, que é uma das maiores ONGs do país. Acabou de completar em março 50 anos. E eu sou voluntário no Instituto Coletivo Semifus e também já fiz uns trabalhos voluntários na APAE também. Bom, eu gostaria de falar um pouco assim sobre os vários desafios, né, que uma instituição de terceiro setor ela enfrenta ao longo da vida, ao longo da carreira. Bom, a instituição de terceiro setor é aquela que sempre vive o problema de faltar dinheiro, né? Money, o que é good, nós não have. A falta de planejamento, a falta, às vezes, de mão de obra, e aí isso influencia numa comunicação pouco efetiva, né? E não chega realmente onde ela deveria chegar ou em quem precisa chegar. Esse é um dos desafios, entre tantos, né, que uma organização de terceiro setor ela enfrenta ao longo da vida e ao longo da carreira. Bom, mas a organização terceiro setor ela também nos propicia uma série de oportunidades ao longo da vida. O relacionamento com o seu público ele é muito importante. Fazer parcerias, né, com outras instituições, trabalhar em rede, uma assessoria de imprensa forte, muitas vezes, quando você tem uma instituição poderosa que influencia as pessoas, e você tem uma assessoria de imprensa forte, você tem muito assunto para falar na grande mídia, né? E uma das coisas que as instituições do terceiro setor ela tem sofrido muito ao longo dos anos é a respeito de prestar conta dos seus trabalhos, né? A gente vive um processo aí ao longo dos últimos anos que as organizações do terceiro setor ela vêm sendo muito questionadas a respeito de seu trabalho mesmo, né? Muitas vezes as pessoas não questionam o trabalho de empresas privadas, mas no terceiro setor ela sempre sofre com essa prestação de contas, né? Outras oportunidades que o terceiro setor ele pode nos oferecer é a ação com digital influencer, né? Digital influencer gosta muito de trabalhar com empresas de terceiro setor e eu vou dar alguns exemplos ao longo da minha fala. E um problema muito sério que sempre acontece assim, é a questão de gerenciar crises numa instituição do terceiro setor. Porque aquilo que você pode fazer por 50 anos, igual eu mencionei anteriormente, a instituição que eu trabalho ela tem 50 anos. Você pode fazer um trabalho bom, bacana, durante 50 anos. Se você errar uma vez, acaba com todo o seu trabalho de anos, né, com apenas um problema. E eu acho que o interessante também da instituição é você conseguir explorar o potencial da causa social, né? Que é algo que todo mundo gosta hoje em dia. Todo mundo gosta de uma causa social, né? As pessoas elas tentam engajar em algo, enfim. E uma coisa que a gente pode fazer muito é explorar o marketing digital. O marketing digital ele está aí, ele é barato, né? É algo que você pode usar, explorar das diversas formas possíveis, né? Bom, ao longo desse processo, eu estava mencionando que algumas pessoas chegaram depois, eu trabalho numa instituição, no Sistema Divina Providência, a gente tem 50 anos de história, de idade, né? E ao longo desse processo, a gente foi fazendo coisas com baixo orçamento para que desse visibilidade para essa ONG. Por quê? Porque a ONG ela não tem muito recurso para investir em marketing. Sempre que você fala, eles vão falar assim, não, mas eu preciso desse dinheiro para investir nas crianças que eu estou transformando, nos jovens que eu estou transformando.
E a instituição que eu trabalho, ela trabalha com crianças de 2 anos até idosos, né, na terceira idade. Então, o que a gente fez ao longo desse processo todo? Que a gente tem feito muitos, utilizar o que a gente tem de orçamento. E aí a gente encontrou, nesse processo todo, uma personagem na instituição mesmo, que é uma disciplinária, uma pessoa comum, mas que tem muito contato com os jovens e com as pessoas da instituição. E o que a gente fez? A gente transformou ela em uma digital influencer. E aí os vídeos dela são muito divertidos, são muito alegres, e ela é uma pessoa que tem acesso aos jovens, e ela consegue levar um conteúdo, por exemplo, algo que é muito sério, a gente consegue levar essa informação para os jovens através dela com facilidade. Então, é uma das coisas que a gente fez. Os vídeos dela geralmente bombam na internet, né? O acesso que a gente consegue no Instagram através dela é muito maior do que se a gente fizesse qualquer outra coisa, ou desse qualquer outro tipo de informação, ou qualquer informação do cotidiano mesmo. Então, é muito legal por causa disso. E ela leva esse conteúdo informativo, divertido, por exemplo, na época que mencionaram que haveria ataque nas escolas, esse tipo de coisa, a gente conseguiu trazer informações de maneira que a gente esclarecesse que aquilo não iria ocorrer, né, e que tudo ficaria bem, né, de maneira leve e descontraída. Se é que tem como falar disso de maneira descontraída, né, mas de maneira leve. Eu falei um pouquinho antes assim sobre a questão de estabelecer contatos, né? A instituição, a gente consegue trabalhar numa instituição do terceiro setor, e aí a gente encontra muitos personagens que saem dessas organizações e se tornam grandes pessoas, assim, né? Grandes profissionais. E aí teve um momento, fazendo uma pesquisa na rede, no Facebook, a gente encontrou um garoto que ele desenhou o Harry Potter na frente da instituição. E aí a gente foi buscar a informação desse garoto e aí a gente descobriu que ele fazia personagens em 3D. E aí, através de uma pesquisa que a gente fez com as características dos personagens que tinham na nossa instituição, ele criou para a gente esses personagens, que são hoje nossos brand-personas nas redes sociais. Ela se chama SOL, foi até por votação, né? Que é uma abreviação de solidariedade, tem a ver com a instituição. E aí esse rapaz, ele fez esses personagens para a gente. E esses personagens, e esse profissional, ele está trabalhando com a gente hoje. Ele é um designer da minha equipe hoje. Minha equipe é composta por 7 profissionais, e dentre eles o Emanuel, que é esse rapaz que fez esse personagem para a gente na época, através de pesquisa, que a gente chegou à conclusão que a gente buscava um rosto que fosse familiar aos alunos. E aí, 80% do público nosso da instituição, ele é negro. Ele é negro, pardo ou da periferia da cidade, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, através dessa pesquisa, a gente chegou à conclusão que o pré-persona ideal seria nesse estereótipo da Sol. E aí ela faz muito sucesso nas redes sociais também. As pessoas acham que ela é um personagem real, muito parecido com aqueles personagens já existentes, como a Magalu, né, entre outros. Então, a Sol é nosso personagem, e aí ela fica vestida em 2 uniformes de 2 instituições diferentes que a gente atende, e ela está nas nossas redes sociais e tudo. Bom, outro modelo de parceria que a gente conseguiu desenvolver e aí bombar nas redes sociais através dessas parcerias, na cidade de onde tem uma das instituições, tem um campeão mundial de slackline. Só isso. Ele é campeão mundial, inclusive ele está na França. Hoje ele estava disputando um campeonato na França. E aí ele sempre foi meu amigo, e aí ele precisava de um local para treinar. Ele não tinha na cidade um local para treinar. E aí a gente fez uma parceria com a instituição que eu trabalho, e ele utiliza um espaço nosso, um PT nosso,
e é o maior CT de treinamento de slackline do mundo, segundo ele. E aí, hoje, ele divulga a nossa marca, né, ao longo pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Tanto que hoje ele está na França, disputando o campeonato. No final de junho, ele disputa o Mundial na Alemanha. Então, é um cara que acabou sendo um transformador da marca. Ele é um divulgador da nossa marca e é um cara que estava ali, do nosso lado, né? A gente poderia ignorar ele, né? E ele estaria fazendo sucesso do mesmo jeito, mas a gente trouxe ele para nós. Então, ele leva a nossa instituição, ele é um influenciador da nossa marca, um divulgador da nossa marca, querendo ou não. Isso aqui é só um exemplo, né, de uma assessoria de imprensa fortalecida para onde terceiro setor. A gente conseguiu sair na mídia essa semana, na Record TV, que é um programa muito famoso em Minas, em Belo Horizonte, que é o Balanço Geral, e ele conseguiu trazer essa mídia, essa pauta para dentro da Record, graças à ida dele para a França, para a Alemanha. Ou seja, e aqui ele menciona, né, a respeito da Cidade dos Meninos, que é uma das instituições do Sistema de Vida Providência, onde eu trabalho, ou seja, ele divulgou a marca nossa, né, de maneira gratuita na mídia e assim foi. Esse aqui é outro exemplo que eu trouxe, uma foto da Jaqueline e do Mariano, não sei se vocês conhecem a Jaqueline e o Mariano, é um casal famoso que participou da Fazenda, o Mariano é da dupla Munhoz e Mariano, e aí uma parceria que a gente fez com o Mano Dal, que é uma outra instituição muito famosa em Belo Horizonte, e aí a gente fez uma parceria com eles e conseguimos levar o Mariano e a Jaqueline na instituição para conhecer o nosso trabalho. Eu sempre falo assim, a gente crescia cerca de 100 seguidores por mês na instituição no Instagram. Quando o Mariano e a Jaqueline foram, em um dia a gente cresceu 1.000 seguidores. Em um dia. Ou seja, a penetração dessas pessoas, desses influencers, é muito importante, inclusive para ONGs. Outro momento de parceria muito legal que a gente conseguiu fazer foi com a Brasil Foundation, uma instituição, se eu não me engano, a sede dela é no Rio de Janeiro, e aí a gente conseguiu captar uma parceria com eles, e na pandemia, 2020, 2019, se eu não me engano, eu participei de uma live com a atriz Flávia Alessandra, falando do nosso projeto também. Então, tem uma série de projetos, uma série de parcerias que você pode estabelecer desse trabalho em rede, que você consegue fazer gratuitamente muita coisa, né? E principalmente instituição que não tem muito recurso, não consegue desenvolver muito dinheiro para essas campanhas. Isso tudo que eu estou mencionando, a gente conseguiu gratuitamente, ou através de parceria, né? Ali a parceria com o Alisson, campeão mundial, aqui com o Mano Dal, aqui com a Brasil Foundation. Ou seja, a gente consegue fazer um trabalho de comunicação gastando pouco, digamos assim. Esse é o perfil da Cidade dos Meninos no Instagram. Eu só trago ele de exemplo, assim, ele já está com cerca de 21 mil, mas a gente nunca gastou quase nada com patrocínio no Instagram da Cidade dos Meninos. Só que, um detalhe, um dado muito legal que eu gosto, assim, 5 mil publicações para 20 mil seguidores. Ou seja, nada foi muito fácil. É muito trabalho, muita publicação, e por trás de um post é muita coisa, né, gente? A gente que está na área da comunicação, a gente sabe que por trás de um post tem um texto, tem uma foto, tem um vídeo, tem uma série de coisas que as pessoas elas só veem o post, né? Muitas reuniões, muito brainstorm, né? Então, e por trás disso, organicamente, a gente chegou a 20 mil seguidores. Para mim é um número fantástico, um trabalho intenso. A gente coloca muitas coisas do cotidiano, porque os pais adoram ver os filhos deles, e alguns até reclamam, nossa, meu filho não aparece em foto nenhuma, como se a gente fica seguindo o filho deles, né? Mas, enfim, é um trabalho intenso mesmo e muito complexo para chegar nesse número, assim. E aí, para vocês verem, ali tem 20 mil contas alcançadas, enfim, é um trabalho muito intenso. E aí, meu questionamento e o futuro da doação? Como vai ser nesse processo? E aqui eu tenho uma série de fotos
lá do projeto, que a gente atende de 2 até a melhor idade. Então, é um projeto gigante. Depois vocês sigam lá nas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma campanha que a gente acabou de fazer. Eu me preparei para falar pouco, porque 30 minutos é bem pouquinho, né? Mas eu vou mostrar esse vídeo que eu acho ele bem legal, assim, também, que é outro trabalho que a gente fez recente e deu uma bombada no Instagram, assim. Meu nome é Davi e eu vou apresentar o sempre infantil. Vem comigo. Infantil é muito divertido. Tem várias oficinas lá, violão, canto coral, teatro musical e o que eu mais amo é a oficina de dança. Fazer, trabalhar futebol do tempo infantil, divertido e disciplina. E o tempo infantil também tem atendimento de psicologia, assistente social e o espaço lúdico. Gente, de vez em quando, tem criança está indo no espaço. Infantil, primário, final de ano, antes de ir para a escola, é o almoço muito da refeição daqui. Eu vou de tudo na matéria escolares. Essa hora